Ataques de hacker à Lava Jato. Ação de criminosos. Manchetes do Jornal Nacional. Revelação do site Intercept. O procurador Dallagnol escreveu para o juiz Moro sobre o que teria combinado com Fux, ministro do Supremo. Conversei com Fux mais uma vez hoje. O ministro disse quase espontaneamente que Theory fez queda de braço com Moro e viu que se queimou. Theory se queimou. Dallagnol conta mais para Moro. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Os sinais foram ótimos. Falei de nos protegermos como instituições. E ali, Dallagnol, sem saber, criou um meme. In Fux we trust. No Fux nós confiamos. O que temos aí? Poderes com hierarquia legalmente estabelecidas se autoprotegendo? E essa conversa entre Moro e Dallagnol? De um lado, rasga o código da magistratura, dos juízes. Juiz que se apresentava ao país como paladino da ética e da moral não pode fazer tabelinha com o procurador e vice-versa, porque isso contraria os códigos de conduta de ambas as carreiras e desmancha no ar discursos éticos e moralistas que ambos arrotaram durante anos. Isso não significa ataque ao que de bom tenha produzido a Lava Jato, como querem hipócritas que usam a operação como biombo para os seus interesses políticos, especialmente. Significa não fugir da exposição das porções que, infelizmente, foram contaminadas, apodreceram nas vísceras da Lava Jato. Conversei com Fux, se gaba o procurador. Se o que Dallagnol escreveu é verdade, só com essa rapinha já fica muito mal o ministro do Supremo. Porque nesse diálogo, Fux, lá do Supremo Tribunal, que pode quase tudo, autoriza um procurador a poder o que não pode. E mais, desautorizava o então relator da Lava Jato no Supremo, Theory Zavascki, que publicamente havia repreendido o juiz Moro pelo vazamento ilegal da conversa entre Dilma e Lula. Ilegal por expor publicamente quem não era investigado. Dilma era a presidente da República e não era investigada. Exposta da mesma forma ilegal também Marisa, mulher de Lula. Ambas expostas por decisão de Moro, que entregou para a TV Globo trechos de conversas ilegalmente gravadas e vazadas. O mesmo Moro que hoje critica a exposição de suas conversas pelo site Intercept. A mesma TV Globo que agora parece indignada com ilegalidades e não com os fatos escancarados. Por que agora reage como reage, veremos adiante. Sigamos naquele 16 de março. Além do vazamento tornado ilegal, parte da gravação da conversa feita pela PF também foi ilegal, porque excedeu em mais de 1 hora o tempo determinado pelo próprio Moro. O ministro Theory, então, criticou Moro por comprometer o direito fundamental da garantia ao sigilo. Moro se desculpou com Theory por escrito. Depois, com o ministro já morto naquele acidente aéreo, Moro declarou: "Não me arrependo de forma nenhuma". Marco Aurélio Mello, do mesmo Supremo, também comentou aquele vazamento à época. Disse com a franqueza habitual: o juiz agiu à margem da lei, portanto, fora da lei. Depois, Moro teria sua ação aprovada por 13-1, pelo mesmo TRF4, que manteria sua condenação a Lula com base num ato de ofício indeterminado. Agora, expostas às vísceras da Lava Jato, com a franqueza habitual, o ministro Marco Aurélio diz o que pensa.
Vi com muita tristeza. Juiz dialoga com as partes e é parte acusadora no processo, com absoluta publicidade, com absoluta transparência. Pergunta e responde Marco Aurélio: se admitiria um diálogo com os advogados da defesa? Não. E também não se pode admitir diálogo com o Ministério Público, por melhor que seja o objetivo. O ministro Marco Aurélio encerra ensinando o beabá para o hoje ministro da Justiça, o procurador e as torcidas do Flamengo e etc. Em direito, meio justifica o fim, fim não justifica o meio. Marco Aurélio disse isso antes de conhecer novas vísceras expostas pelo Intercept nesta quarta à noite. No Twitter, o jornalista Glenn Greenwald avisou: todos os documentos, chats, áudios, vídeos, etc. são autênticos. Ninguém pode parar a reportagem. A verdade sobre Moro, Deltan Dallagnol e outros está finalmente sendo revelada. Será reportado até o final. Fecha aspas. Tentarão impedir. Por ora buscam demonizar e desmoralizar Glenn e o material. Sobre as tabelinhas entre Moro e Dallagnol, também Gilmar Mendes disse o que pensa. Aspas, eles anularam a condenação do Lula. Quando o procurador disse que usaria notícia apócrifa para uma intimação, e Moro respondeu, então é melhor formalizar. O ministro do Supremo explica para as torcidas: simular uma denúncia não é só falta de ética, isso é crime. Por tantas, falam em hackers como se soubessem, tivessem certeza de que foi hacker. E não, por ora igualmente válido como hipótese, alguém de dentro do próprio jogo, do jurídico, da polícia ou da política, onde Moro se meteu supondo estar naquele ninho da sua República de Curitiba. Fingem não saber que, se verdadeiras e checadas, jornalistas têm o dever de publicar informações. Se quem as obteve na origem foi, por hipótese, um hacker, o problema é do hacker. Os fatos seguem sendo fatos. Foi assim que, com publicações desse mesmo Glenn, Edward Snowden, hoje exilado na Rússia, expôs os Estados Unidos, que via agência NSA espionava mundo afora, inclusive a presidência do Brasil e a Petrobras. Mas voltemos às manchetes do Jornal Nacional e congêneres. Ataque de hackers à Lava Jato. Ação de criminosos. Tais manchetes são também, e antes de tudo, uma vacina. Porque o próprio Glenn, no Twitter, atiçou a curiosidade sobre o material que teria em mãos, e nominando, aspas, a Globo é sócia, agente e aliada de Moro e Lava Jato, seus porta-vozes e não jornalistas que reportem sobre eles com alguma independência. Disse ainda, indicando mais um pouco, é exatamente assim que Moro, Deltan e a Força-Tarefa veem a Globo. Então, não esperem nada além de propaganda. Leia-se, nada além de porrada. E mais, Glenn não nominou, porque é de se imaginar, não é hora de brigar com tantos ao mesmo tempo. Globo à frente, os grandes meios de comunicação do país se meteram no ou criaram um labirinto. Com arrogância e prepotência, quase todos sonharam que poderiam controlar o rumo dos ventos e eventos, como se esse não fosse um país de rentistas, com 1% de verdadeiramente ricos de um lado e do outro lado, cada dia mais, milhões de pobres e miseráveis, com outros milhões de remediados ou nem tanto no meio. Como anunciado que fariam, ajudaram a sangrar o país. Acrescentaram uns 2% na queda do PIB, sonhando que valeria a pena porque teriam
todo o poder de volta. E nesse processo, que apelidaram de impeachment, consolidaram a ojeriza de uma porção do país. Depois provocariam o ódio de outra porção, dos que vinham engolindo todo aquele ódio derramado. E que terminariam escolhendo exatamente o ódio, esse ódio. Mesmo as tais porções ainda mantendo o vício de décadas de anestesia acrítica diante de telas e manchetes. São corresponsáveis pela recessão que beira a depressão e agora atinge a todos. Enquanto vendem bastar a nova Previdência para salvar milhões e milhões de pobres e miseráveis. Deveriam todos estar no rastro da história do ano, da década ou décadas. Flávio e família e o evaporado Queiroz. O Queiroz e milícias e o milicianato, juntos e Shallow Now. Deveriam estar no rastro dessa história, mas estão perdendo tempo, energia e meios no combate à exposição de vísceras da Lava Jato. Porque temem ou sabem que ali será encontrado DNA. No caso da Globo, isso enquanto a cada um dos últimos meses lá se vão alguns milhões, dezenas de milhões do caixa. A diferença entre o que esperavam faturar e o que estão gastando. Mas essa é outra história do labirinto que todos criaram para si mesmos. Cada um enfrentará o seu minotauro.